Olá, galera! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem e se cuidando. Meu nome é Mariana e hoje vamos continuar com o assunto de óptica geométrica, dessa vez introduzindo o assunto de refração. Para vocês, o que é que vocês imaginam quando eu falo em refração da luz? Antes de irmos para a definição propriamente dita do que é refração, queria que vocês pensassem aqui comigo em algumas situações do dia a dia onde podemos observar tal fenômeno. Muitas vezes, ao nos aproximarmos da borda de uma piscina e ao olhar para o fundo dela, temos a sensação de que o ladrilho está mais em cima e que a piscina é mais rasa. Mas devemos ter muito cuidado, porque isso só acontece devido ao fenômeno da refração. Outro exemplo que pode ser citado também é quando pegamos um copo com água, colocamos um lápis do lado de dentro e aí a impressão que dá é que o lápis está torto. Isso também é a refração. Então, definindo refração, temos que a refração é a passagem da luz de um meio a outro, a passagem da luz dos raios, dos feixes de luz, que vai de um meio a outro, envolvendo mudança na velocidade de propagação. Quando vocês estudaram reflexão, a gente tinha que a luz incidia em algum plano e aí a luz não passava, voltava. Com a refração, acontece diferente. Os feixes de luz, eles atravessam o meio e aí muda a sua velocidade de propagação também. Vamos iniciar o assunto com o conceito de índice de refração. O índice de refração, ele mede quanto de refração a luz vai sofrer, ou seja, quanto que a sua velocidade vai alterar devido à mudança do meio. E aí nós temos duas formas de parametrizar isso. A primeira seria pelo índice de refração absoluto, representado pela letra N, que é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, representado pela letra C, e a velocidade da luz no meio considerado, que nós representamos pela letra V. Por exemplo, se quisermos saber o índice de refração da luz do plástico, dividimos C, que é 3 vezes 10 à oitava, pela velocidade da luz no plástico. A velocidade da luz em outro meio sempre vai depender da intensidade deste, e a velocidade da luz no vácuo ela é constante, e será sempre esse valor aqui, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Aqui a gente tem uma tabelinha com alguns índices de refração de alguns meios materiais. A velocidade da luz no ar e no vácuo são muito próximas, por isso seus índices de refração são iguais. Aí aqui a gente tem o índice de refração da água, que é 1,33, o índice de refração do vidro, 1,5, índice de refração da glicerina, 1,90, do álcool, do diamante, o índice de refração do diamante ele é bem alto, 2,42, e do acrílico. Outra forma de parametrizar o índice de refração seria pelo índice de refração relativo. Quando falamos de índice de refração relativo, estamos falando sobre a razão entre os índices dos meios. Aqui, vocês podem observar que é o índice de refração absoluto do meio R sobre o índice de refração absoluto do meio I. Mas quem são esses índices de refração? Aí usamos os componentes da fórmula de índice de refração absoluto que a gente acabou de conhecer, que é o índice de refração igual à velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio em questão. No caso aqui é no meio R e aqui no meio I. Quando simplificamos, que a gente simplificar essa fração, divide essa fração por essa fração e a gente simplifica o V do vácuo com o V do vácuo,
A gente conclui que o índice de refração relativo é dado pela velocidade da luz no meio I sobre a velocidade da luz no meio R, certo? Bora fazer essa questãozinha agora só para fixar mais essa parte do assunto. Um feixe de luz monocromática incide do ar em um bloco de quartzo, cujo índice de refração é 1,5. Se o índice de refração do ar é considerado igual a 1 e a velocidade da luz nesse meio vale 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, a velocidade de propagação da luz no bloco de quartzo em metros por segundo é de... Como a gente já viu, a fórmula de índice de refração é índice de refração igual a velocidade da luz no vácuo, que, como eu falei para vocês, ela é considerada a mesma velocidade, pela proximidade, a mesma velocidade da luz no ar, pela velocidade da luz no meio em questão, que é justamente esse V que a gente está querendo saber, que é a velocidade de propagação da luz no bloco. Ele deu o índice de refração e deu a velocidade da luz no vácuo, no ar. Fazendo as relações matemáticas, a gente encontra que a velocidade da luz no bloco é igual a velocidade da luz no vácuo sobre o índice de refração, certo? A gente tem que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 à oitava e o índice de refração 1,5. Concluímos que a velocidade da luz no bloco é 2 vezes 10 à oitava metros por segundo. Agora que a gente já introduziu o assunto, falando um pouquinho sobre o índice de refração, vamos falar agora da refração propriamente dita e das suas leis. Observem comigo essa imagem. Aqui temos uma superfície que separa dois meios, o meio 1 e o meio 2. Cada meio tem um determinado índice de refração, N1 e N2. E aí você tem um raio de luz que incide, que é esse aqui que está chegando, RI, que a gente chama de RI. E esse raio de luz passou para o outro meio, sendo representado por esse raio aqui, RR, que é o raio de luz refratado. No ponto de incidência, esse pontinho aqui, nós temos a reta normal à superfície, formando 90 graus. Essa reta normal aqui. Ela forma 90 graus com a superfície do ponto de incidência. No caso, esse ponto. E é a partir dele que essa reta normal é traçada. A partir da reta normal, podemos definir dois ângulos. O ângulo de incidência, que é formado entre o raio de incidência, esse raio de incidência é normal, esse ângulozinho aqui, e o ângulo de refração, que é entre o raio refratado e a normal, que é esse ângulozinho aqui, R. Sabendo disso, partimos agora para a primeira lei da refração. A primeira lei fala justamente que o raio incidente, RI, o raio refratado, RR, e a normal superfície de separação, essa reta normal N, são coplanares. Isso significa que eles sempre estarão no mesmo plano. Ou seja, você nunca terá uma situação em que o raio vai chegar aqui e vai sair desse plano aqui. No caso, ele nunca vai poder vir aqui para frente. Ele chega no plano e continua, quando chega nesse ponto, e continua no mesmo plano, assim como a reta normal. É isso que nos diz a primeira lei da refração. Já a segunda lei da refração relaciona os índices de refração dos meios com os seus ângulos. A relação é que a razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração é igual à razão dos índices, do índice de refração do meio 2 e do índice de refração do meio 1. Usando a matemática, quando fazemos meio pelos extremos, aqui,
ficamos com a seguinte relação. Seno do ângulo de incidência multiplicado pelo índice de refração absoluto do meio 1 é igual ao seno do ângulo refratado multiplicado pelo índice de refração absoluto do meio 2. Ainda da segunda lei, a gente pode tirar mais duas conclusões. A primeira é, se I, que é o ângulo de incidência, for 0 graus, ou seja, se o raio estiver exatamente sobre a normal, então R também vai ser igual a 0. Ele também vai ficar sobre a normal. Não muda sua direção da trajetória e não tem desvio. Anotem isso porque isso é muito importante. A outra consequência da lei de Snell-Descartes, da segunda lei, é que o raio de incidência, ao passar de um meio para outro, ele teria uma direção original. Mas devido à mudança de velocidade dos meios, o raio pode sofrer dois tipos de desvios. Ele pode tanto se aproximar da reta normal, e ao se aproximar o ângulo R fica menor que o ângulo I. Isso acontece quando o meio 2 é mais refringente do que o meio 1, que é quando o índice de refração absoluto do meio 2 é maior que o índice de refração absoluto do meio 1. Mas também pode acontecer o contrário. O raio pode se afastar da normal, abrindo um ângulo maior que o ângulo de incidência. Isso significa que o índice de refração do meio 2 é menor que o índice de refração do meio 1. E aí, vamos resolver mais uma questão para fixar melhor esse assunto também, essa parte do assunto. A questão diz assim: na figura adiante, um raio de luz monocromática se propaga pelo meio A, de índice de refração 2. Ele já disse que no meio A, o índice de refração absoluto é 2. Ele dá os dados, né? Seno de 37 graus, que é 0,6, e o seno de 53 graus, que é 0,8. Devemos concluir que o índice de refração do meio B é... Aqui, como vocês podem observar, ele dá esse ângulo, 53 graus. Só que o ângulo de incidência, na verdade, é esse aqui. É o que o raio faz com a normal. Mesma coisa é aqui embaixo. O ângulo de refração é o que o raio refratado faz com a normal. Mas aí, se a gente considerando, né, que aqui tem um ângulo de 90 graus, esse ângulo de incidência vai ser justamente 37. 53 mais 37, 90. E esse ângulo de refração vai ser 53. Aqui ele dá as alternativas e aqui a gente vai para a solução. Da lei de Snell-Descartes, a gente tem que o índice de refração do meio A multiplicado pelo seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração absoluto do meio B multiplicado pelo seno do ângulo de refração. No caso dessa figurinha aqui, é 53, o ângulo de refração. Ele deu o índice de refração absoluto 2, deu o seno de 37 graus e deu também o seno de 53 graus. Aí a gente multiplica, 2 vezes 0,6, 1,2. E agora divide 1,2 por 0,8, encontrando o índice de refração do meio B igual a 1,5. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito interessante da óptica geométrica, que é a reflexão total. Quando a gente fala sobre a lei de Snell-Descartes, a gente vê que toda vez que é jogado um raio de luz e a luz foi de um meio menos refringente para um mais refringente, essa luz se aproxima da normal. A gente viu pela segunda lei. E quando é jogado um raio de luz
e a luz foi de um meio mais refringente para um menos refringente, essa luz se afasta da normal. Então, para explicar a reflexão total para vocês, eu vou usar esse esquema aqui, onde a gente tem uma lâmpada. Vamos considerar que esse meio que a lâmpada está seja a água, certo? E temos esses raios de luz saindo dela. Primeiro a gente vai observar esse raio de luz A, onde não ocorreu o desvio da luz. Esse raio sai da lâmpada, vem para cá e não ocorreu o desvio. A gente tem esse outro raio de luz D, que agora incide na superfície, formando um certo ângulo, certo? Formando um ângulo aqui. E o que aconteceu com ele? Ele desviou e se afastou do normal. Agora vamos observar esse outro raio mais inclinado. Esse outro raio aqui está mais inclinado que o raio D. E o que vai acontecer com ele também? Ele se inclinou mais ainda, se afastando da normal. Isso significa que conforme ele vai se afastando ao sair, se ele está mais inclinado, ao sair ele também vai estar mais inclinado. E chega uma hora que esse raio ele sai tangenciando a superfície, que foi o que aconteceu aqui, ó, com esse raio. Ele se afastou tanto que quando ele saiu, ele tangenciou a superfície. Chamamos esse raio de raio limite. Esse raio que tangencia essa superfície a gente chama de raio limite. E esse ângulo que ele forma com a normal é um ângulo muito importante, que é o ângulo limite. E aí, o que vocês acham que vai acontecer se eu pegar um raio de luz mais inclinado ainda? O que acontece com esse raio de luz é que ele não sai. Todo raio e parcela de luz que chegar aqui, nessa região de reflexão total, vai voltar. Que foi o que aconteceu com esse raio aqui. Ele chegou aqui na região e voltou. Então é isso, essa situação é a que chamamos de reflexão total. Toda luz que incide, ela volta. Como já vimos, o ângulo limite é o menor ângulo de incidência da luz em uma superfície de separação entre dois meios, a partir do qual ela é totalmente refletida. Mas e aí, como é que a gente pode definir esse ângulo? Determinar esse ângulo. Como a gente determina o ângulo limite? Para determinar o ângulo limite, vamos usar a situação limite e a lei de Snell-Descartes, onde NI vezes o seno do ângulo de incidência, no caso é o ângulo limite, que a gente chamou de L, é igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. Ó, o raio refratado está aqui e o seno que ele forma com a normal, o ângulo que ele forma com a normal, desculpa, o ângulo é 90. Então a gente vai usar o seno de 90. Como pelas relações trigonométricas da matemática, a gente tem que o seno de 90 é igual a 1, temos que o seno do ângulo limite é igual a N2 dividido por N1. Ou ainda, N do menor pelo N do maior, como a gente pode encontrar em algumas questões, em alguns livros. Esse aqui é o meio cujo índice de refração é o menor, e esse aqui é o meio cujo índice de refração é o maior. A reflexão total, ela também pode ser observada no nosso dia a dia. Se a gente prestar atenção na miragem da estrada, a gente percebe que a luz refletida pelas nuvens sofre refração repetidas vezes nas camadas de ar quente, próximas à estrada, até que o ângulo de incidência de parte dessa luz supere o ângulo limite,
e ocorra reflexão total. O motorista tem a impressão de ver a pista molhada, mas na verdade ele está vendo a imagem da nuvem refletida por essa camada de ar quente. Aqui é uma foto da reflexão total na estrada. O mesmo efeito de miragem nas estradas em dias quentes ocorre no deserto. A luz vinda das árvores, por exemplo, pode sofrer reflexão total nas camadas de ar quente próximas ao chão e dá a ilusão de um lago no meio do deserto. Aqui é uma foto da miragem no deserto. Para encerrar essa aula, vamos falar sobre fibra óptica, que é uma aplicação do conceito de reflexão total. A fibra óptica é usada basicamente para transmitir informação na forma de pulsos de luz, que ficam armazenados dentro da fibra devido à reflexão total nas paredes. Em a gente tem múltiplas reflexões totais no interior de uma fibra óptica. Ela chega aqui, isso é a região de reflexão total. Aqui também, porque os raios estão tangenciando a superfície. Em B, a gente tem a estrutura de uma fibra óptica. A gente tem o núcleo, que é um filamento de vidro ou plástico por onde a luz passa. A gente tem a casca, que é a camada que reveste o núcleo, com índice de refração inferior ao dele. A capa, que é a proteção de plástico, que envolve o núcleo e a casca. O isolamento, são as fibras que ajudam a proteger o núcleo contra impactos e tensões excessivas. E a gente tem a bainha, que é a capa que recobre o cabo de fibra óptica. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Continuem estudando, certo? E obrigada!